Oi turma, eu sou o professor Cássio Galeri e esse é o Projeto Matemática. Resolução da prova do Enem 2021. Aula 4. Questões de 151 a 155. Oi turma, tudo bom? Continuamos aqui no canal com a resolução da prova do Enem 2021. E não se esqueça de que, se ficar alguma dúvida na forma como estou resolvendo as questões, coloque aí nos comentários. Bem, vamos às questões. Questão 151. Um automóvel apresenta um desempenho médio de 16 km por litro. Um engenheiro desenvolveu um novo motor a combustão que economiza em relação ao consumo do motor anterior 0,1 litro de combustível a cada 20 km percorridos. O valor do desempenho médio do automóvel com o novo motor em quilômetro por litro, expresso com uma casa decimal, é... E temos aí as alternativas. Vamos fazer a interpretação dessa questão com calma. Primeiro, desempenho do primeiro motor. Chamei de D. D é igual a 16 km por litro. Perceba que desempenho envolve duas grandezas, distância em quilômetros e o consumo de combustível em litros. Então vou montar a seguinte tabelinha. Para 16 km, esse motor gasta 1 litro de combustível. Vem a pergunta, qual seria o consumo de combustível se fossem 20 km? Note que dá para fazer o consumo com uma regrinha de 3 simples. 16 está para 20, assim como 1 está para interrogação. Continuando esses cálculos, a interrogação será 5 quartos, ou 1,25 litros a cada 20 km. Beleza? O novo motor ele economiza 0,1 litros a cada 20 km. Então podemos fazer o consumo desse novo motor da seguinte forma. 1,25 menos 0,1. Logo, 1,15 litros, de novo, a cada 20 km. Montando novamente a nossa tabela, temos que, a cada 20 km, esse novo motor gasta 1,15 litros. Para 1 litro, qual seria a distância percorrida? Perceba que novamente podemos montar uma regra de 3, em que 20 está para x, assim como 1,15 está para 1. Continuando esses cálculos, x é igual a 20 sobre 1,15. Preste atenção, 20 é 20 km, distância. 1,15 é o consumo em litros. Percebe? Calcular 20 sobre 1,15 é calcular novamente o desempenho, distância por consumo. Então basta fazer essa conta. Continuando esses cálculos, x será 20 vezes 100 sobre 115. Não é complicado. 20 vezes 100 é 2.000. E vamos dividir por 115. 200 por 115 é 1. Vezes 115, 115. Trocando o sinal, menos 115. Resto, 85. Desce o zero. 850 dividido por 115 é 17. 17 vezes 115 é 805. Eu nem preciso continuar a conta. Eu já sei que o desempenho do novo motor será 17, alguma coisa. Então basta ir nas alternativas, marcar a letra D e colocar assim, hashtag, acabou. Questão 152. O projeto de um container em forma de paralelepípedo reto-retangular previa a pintura dos dois lados, interno e externo, de cada uma das 4 paredes com tinta acrílica e a pintura do piso interno com tinta epóxi. O construtor havia pedido a 5 fornecedores diferentes orçamentos das tintas necessárias, mas, antes de iniciar a obra, resolveu mudar o projeto original, alterando o comprimento e a largura para o dobro do originalmente previsto, mantendo inalterada a altura. Ao pedir novos orçamentos aos fornecedores para as novas dimensões, cada um deu uma resposta diferente sobre as novas quantidades de tintas necessárias. Em relação ao previsto para o projeto original, as novas quantidades de tinta necessárias informadas pelos fornecedores foram as seguintes. Fornecedor 1, o dobro, tanto para as paredes quanto para o piso. Fornecedor 2, o dobro para as paredes e 4 vezes para o piso. Fornecedor 3, 4 vezes, tanto para as paredes quanto para o piso. Fornecedor 4, 4 vezes para as paredes e o dobro para o piso. Por fim, fornecedor 5, 8 vezes para as paredes e 4 vezes para o piso.
Analisando as informações dos fornecedores, o construtor providenciará a quantidade adequada de material. Considere a porta de acesso do container como parte de uma das paredes. Qual dos fornecedores prestou as informações adequadas, devendo ser o escolhido pelo construtor para a aquisição do material? Bem, turma, um container no formato de paralelepípedo reto retangular é algo parecido com isso. Vou chamar o comprimento de C, a largura de L e a altura de H. Na situação antes, tínhamos o seguinte: 4 paredes pintadas por dentro e por fora. Perceba que as paredes são retângulos e calcular a área de retângulo é só fazer base vezes altura. Então temos que a parede frontal tem base C e altura H. Já a parede lateral direita tem base L e altura H. Como essas paredes aparecem duplicadas e ainda vão ser pintadas por dentro e por fora, temos a expressão 2 vezes 2CH mais 2LH, que é igual a 4CH mais LH. Já o piso é só um retângulo de comprimento C e largura L, então sua área vai ser somente CL. Na situação depois, o comprimento e a largura foram duplicados, a altura se manteve a mesma. Seguindo o mesmo raciocínio, temos 4 paredes pintadas por dentro e por fora, em que agora a expressão é a seguinte: é 2 vezes 2C vezes H, porque o comprimento duplicou, mais 2 vezes 2L vezes H, porque a largura também duplicou, a altura não. Isso dá 8 vezes CH mais LH. O piso teve o comprimento duplicado e a largura também, então a nova área do piso será 2C vezes 2L, que é igual a 4CL. Agora analisa comigo. Antes tínhamos a expressão 4 vezes CH mais LH. Agora temos a expressão 8 vezes CH mais LH. Percebe que para as paredes foi duplicado o valor? Já no piso, tínhamos piso valendo CL. E agora o piso tem área 4CL. Percebe que o piso foi quadruplicado? Dessa forma, o fornecedor 2 é que deu o orçamento correto, o dobro para as paredes e 4 vezes para o piso. Hashtag Sussa. Questão 153. Um povoado com 100 habitantes está passando por uma situação de seca prolongada e os responsáveis pela administração pública local decidem contratar a construção de um reservatório. Ele deverá ter a forma de um cilindro circular reto, cuja base tenha 5 metros de diâmetro interno e atender à demanda de água da população por um período de exatamente 7 dias consecutivos. No 8º dia, o reservatório vazio é completamente reabastecido por carros-pipa. Considere que o consumo médio diário por habitante é de 120 litros de água. Use 3 como aproximação para π. Nas condições apresentadas, o reservatório deverá ser construído com uma altura interna mínima em metro igual a... Bem, turma, de acordo com o texto, essa que é a forma do reservatório, um cilindro. O texto também diz que o diâmetro da base é de 5 metros. Logo, sabemos que o raio da base será metade disso, 5 sobre 2 metros. Já a altura vou chamar somente de H. Fazendo 120 vezes 100, temos 12.000 litros, pois o texto nos diz que cada habitante utiliza 120 litros d'água e que são 100 habitantes. Como 1.000 litros é equivalente a 1 metro cúbico, 12.000 litros é equivalente a 12 metros cúbicos. Bem, multiplicando por 7, pois temos que abastecer as pessoas durante 7 dias, temos um total de 84 metros cúbicos. Se vocês se lembram, volume de cilindro é dado pela expressão área da base vezes altura. A base é uma circunferência, então fica π vezes r ao quadrado vezes h. Substituindo os valores, temos π vezes 5 sobre 2 ao quadrado vezes h é igual a 84. De acordo com o texto, π é igual a 3. Então, fazendo 3 vezes 25 sobre 4 vezes h é igual a 84.
Continuando esses cálculos, 84 dividido por 3 é 28. Temos então que H é 4 vezes 28, que é 112, dividido por 25. Por uma questão só de comodidade, vou multiplicar o numerador e o denominador por 4. Olha o que aparece. 112 por 4 é 448. 25 por 4 é 100. 448 dividido por 100 é 4,48 metros. Você circula a resposta e hashtag acabou. Questão 154. Um quadro representa a relação entre o preço de um produto R e seu respectivo imposto devido I. De acordo com o quadro, se R é menor ou igual a 5.000, o imposto é isento, ou seja, não tem imposto. Se eu tenho 5.000 menor que R, menor ou igual a 10.000, o imposto é calculado pela expressão 10% de R menos 5.000. Já se eu tiver 10.000 menor que R, menor ou igual a 15.000, o imposto é dado pela expressão 500 mais 30% de R menos 10.000. O gráfico que melhor representa essa relação é, e temos aí as alternativas. Bem, turma, na primeira região, entre 0 e 5.000, sabemos que o imposto é isento, então tem que procurar um gráfico que, entre 0 e 5.000, ele continua com o imposto sendo zero. Já na próxima linha, entre 5.000 e 10.000, temos que o imposto será 10% do R menos 5.000. Então vamos calcular o valor inferior e o superior nessa faixa de valores. Temos então 10% de 5.000 menos 5.000, isso é zero. Já no limite superior, temos 10% de 10.000 menos 5.000, isso é 500. Então preciso procurar um gráfico que entre 5.000 e 10.000 os valores variem de 0 a 500. Por fim, na última linha do quadro, temos que na região entre 10.000 e 15.000, o imposto é dado pela expressão 500 mais 30% de R menos 10.000. Fazendo o mesmo raciocínio, temos o seguinte: 500 mais 30 sobre 100 de 10.000 menos 10.000. Isso dá o próprio 500. E no limite superior, 500 mais 30% de 15.000 menos 10.000. Isso é 2.000. Agora fica fácil de ver que no gráfico da região, no gráfico a primeira região realmente está no zero, pois é isento o imposto. Na segunda região, entre 5.000 e 10.000, perceba que o imposto varia de 0 a 500, como tínhamos calculado. E por fim, na região entre 10.000 e 15.000, o imposto varia de 500 a 2.000. Logo, é a letra A resposta correta. Hashtag acabou. Questão 155. O administrador de um teatro percebeu que, com o ingresso do evento a R$ 20, um show conseguia atrair 200 pessoas e que, a cada R$ 1 de redução no preço do ingresso, o número de pessoas aumentava em 40. Ele sabe que os donos do teatro só admitem trabalhar com valores inteiros para os ingressos, pela dificuldade de disponibilizar troco, e pretende convencê-los a diminuir o preço do ingresso. Assim, apresentará um gráfico da arrecadação em função do valor do desconto no preço atual do ingresso. O gráfico que mais se assemelha ao que deve ser elaborado pelo administrador é... Bem, turma, antes de olhar as alternativas, vamos ler novamente o texto. De acordo com o texto, se o preço for de R$ 20, comparecem 200 pessoas ao show. Vou chamar de X o número de vezes que o desconto é aplicado. Uma forma de calcular a arrecadação é simplesmente fazer o preço do ingresso vezes o número de pessoas. Dessa maneira, podemos escrever a expressão arrecadação é igual a 20 menos x vezes 200 mais 40x. Lembrando que x é o número de vezes que o desconto de R$ 1 é aplicado. Continuando esses cálculos, temos que a arrecadação será menos 40x ao quadrado mais 600x mais 4.000. Note que é uma expressão quadrática, cujo gráfico é uma parábola. Se você se lembra, como o coeficiente do x ao quadrado é negativo, essa parábola é virada para baixo. Como o coeficiente independente é 4.000, significa que essa parábola vai passar pelo eixo y no valor
4.000. Agora podemos olhar as alternativas. Olha só a letra A. Nem de longe lembra uma parábola. Muito menos a letra B. O que diria então a letra C? Mas, quando você olha as letras D e E, as duas parecem mesmo uma parábola virada para baixo. E as duas passam pelo Y valendo 4.000. Como então decidir qual é o gráfico correto? É só olhar para o texto e lembrar que os donos só gostam de trabalhar com valores inteiros. Isso significa que os descontos também têm que ser inteiros. 1, 2, 3, 4 reais e assim por diante. Logo, o gráfico correto é o da letra E, que é todo pontilhado. Hashtag chique. Bem, turma, esse foi o projeto de matemática de hoje. Na próxima aula, continuaremos com a resolução da prova do Enem 2021. Não esqueçam de se inscrever e de ativar as notificações. Bons estudos!